Glória a Deus. Gente, tudo precisa, nesta vida aqui terrena, de limites. E você talvez já disse isso alguma vez na sua vida. Agora chega, tudo tem limite. Talvez alguém tirou você do seu limite. Talvez alguma coisa aconteceu que extrapolou e ultrapassou o seu limite, aquilo que você podia suportar. E antes de nós avançarmos, com a arrumação dessa bagunça, é importante que nós saibamos o que nos espera. De que maneira a falta de limites prejudica a nossa vida? Quais são algumas das principais maneiras que ela aparece? Por que precisamos de limites? Se eles tolhem a nossa liberdade, nos prendem a convenções de que tantas vezes nos parecem convenientes. Imagine o trânsito sem limites. Tem até um país, eu não me recordo agora, meu pai esteve em Israel, e algumas regiões de Israel não há sinalização de trânsito. E ele falava para nós, quando ele voltou: filho, é muito doido. O povo anda do jeito que dá. Entra, achou uma brecha, entra. Faz o contorno. Achou uma brecha, para o carro, sai, entra. E por incrível que pareça, não tem tanto acidente assim. Mas é uma bagunça. É um buzinando para um lado, outro buzinando para o outro gritando. E é uma bagunça. Porque não tem limite, não tem orientação. Você consegue imaginar Sorocaba sem farol? Sem semáforo? Sem seta? Apesar que seta tem, mas algumas pessoas esquecem que ela existe. Esses dias me falaram que teve um acidente perto da minha casa, eu nem sabia, não tinha nem visto. Diz que foi também por falta de seta. Não que falta de seta, tinha seta, mas que não usaram, né? E vira e mexe, eu presenciei alguns acidentes também perto da minha casa. Isso também teve outro acidente, mas aí acho que foi outra coisa, que caiu um carro, né, também da cegonha. O negócio foi tenso. E o povo faz piada com tudo, gente. Até com a desgraça, misericórdia. Tudo o povo faz piada. Mas a verdade é que nós temos que aprender a lidar com os limites. É preciso ter limites. Não tem como imaginar o trânsito sem limites. Imagine a sua vida sem limites de privacidade e individualidade. Imagine as pessoas entrarem no seu quarto, você tomando banho. Privacidade, limite não existe. Então, vira uma baderna. Imagina como seria a nossa vida sem os limites. Desde que o pecado entrou, foi necessário colocar limites. E o limite começou com a própria existência. Porque nós somos criados para ser eterno. Mas o pecado trouxe limite para nós. E aí vieram as leis. E a lei é para trazer limitação, organização e ordem, devido àquilo que foi perdido com a essência que era do eterno, trocada pelo pecado. Então, a vida sem regras, sem planejamento, sem limites, vira uma bagunça. E o Senhor não quer que nós venhamos viver numa bagunça. Eu tenho sempre falado isso aqui nessa série de mensagens. O novo de Deus não virá se nós estivermos com a vida bagunçada. As coisas novas não virão se nós não organizarmos aquilo que está errado. Se não pôr em ordem aquilo que está errado. É preciso arrumar a casa. Imagine a sua vida financeira sem limites e sem regras. Eu sei que muitas mulheres aqui sonham com um cartão de crédito sem limites. E que alguém pague a fatura, obviamente. Não elas. Olha, eu não vou falar só mulher não, mas homens também. Eu não acharia ruim não se alguém pagasse a fatura de um cartão de crédito para mim todo mês sem limite. Já pensou que maravilha? Você vai comprar o que você quer. Mas imagina como seria uma pessoa extremamente compulsiva. Ela ia comprar coisas desnecessárias, sem orientação, sem planejamento. Pessoas que não têm limites, elas não pensam, não raciocinam, elas fazem as coisas por impulso. E acabam gerando muitas bagunças.
Falando de finanças, pessoas que compram sem poder pagar o que vai comprar, compra por impulso, assume um compromisso que não pode honrar, um desafio gigantesco, porque não pôs limite. Olha, aqui eu não posso dar esse passo, aqui eu não posso chegar nesse ponto aqui, porque não é para mim, eu tenho um limite X. Então, quando nós não temos limites, a nossa vida fica uma bagunça. A falta de limites, no entanto, pode também ser muito sutil. Podemos conviver com ela por meses ou até anos, sem percebermos claramente as suas consequências. Então, hoje, eu quero a sua atenção para a gente compartilhar um pouquinho essas verdades, à luz de um texto, muito conhecido para alguns, para outros nem tanto, que fala de um momento em que Davi não soube lidar com as questões dos limites. Não soube lidar com os limites da vida. Não soube lidar com aquilo que Deus havia falado, aqui não dá, aqui não pode. Antes de entrar no texto, nós vamos lendo pouco a pouco. Eu observo, não tem como não falar dos meus filhos, mas a Heloísa e o Pietro, mais a Heloísa ainda, você observa no desenho que eles fazem. Lá no escritório tem uma folha, no quadro, aquela folha grandona de anotação, e o desenho deles é assim, ó. Às vezes até ultrapassa a folha. Aí tem uma bolinha, você fala, filho, pinta aqui no círculo da bolinha. Ele pinta, ultrapassa todas as linhas. O que é isso? Isso mostra até no desenho de uma criança, que a criança não sabe o que é a palavra limite. Esse dia na piscina, a Heloísa olhou e pulou. Filha, você tem que correr, pular, pegar, porque ela achou que podia pular e sair nadando. Porque a pessoa não conhece o limite. Eu tenho a casa de de alguns amigos irmãos daqui da igreja, né, que eles moram no 14º andar, né, baixinho, sim ou não? E aí tem a sacada, e aí as crianças estavam lá esses dias, e eu estou lá sentado assim, olhando, gente, sai daí, por favor. E meus filhos lá, e pula, e corre na sacada, e vai, e olha, e eu, meu Deus do céu, tem misericórdia. Eles não vão cair, tem a grade bonitinho, mas a gente sabe que é alto. Então a gente fica meio aflito, porque a gente sabe os limites. Mas a criança não sabe os limites. Então, não vai cair não tem problema não. Vamos ser sinceros, gente. Os irmãos aqui mais experientes, quando você foi mais jovem, que você era meio doido assim, fazia umas coisas, você, quando pensava nos limites, pensava sim ou não? Não. A juventude está aqui, se eu perguntar então, tudo que eu ouço é assim, dá nada não, pastor, tranquilo, suave, 3 da manhã, suave, irmão, 3 da manhã eu estou comendo lá na rua, eu estou na minha casa bem trancadinho, quietinho, Senhor me guarda, me livra. 3 da manhã na rua, não, tranquilo, suave, dá nada não. Porque não tem limite, é tudo muito tranquilo. Esse dia um pessoal viajou para São Paulo aí, voltou, e eu, às 3 da manhã estava acordado, preocupado. Será que eles chegaram? Será que eles chegaram? Meu Deus, tem misericórdia. Porque eu sabia que as pessoas que estavam no carro, eles têm um certo limite. Mas o juízo, eu fico preocupado. Porque o juízo não é tão bom. E aí eu falei, meu Deus, será que chegaram? Aí eu falei, 3 da manhã já chegaram, não é possível. E aí, filhinho, chegou? Estamos saindo de tal lugar agora. Eu falei, misericórdia. Vocês são doidos. Então tem uma fase da nossa vida que nada tem limite. Desde a infância. Você anda na beirinha do muro, o muro é alto. Você corre e fura o pé. Eu não tinha nem visto, corta o pé. Passa perto dos fios de eletricidade. Vai dar choque. Dá nada não. Porque nós não lidamos com os limites direito ainda. Aí você vai ficando mais velhinho, vai ficando mais experiente, vai ficando mais atencioso com a vida, tem medo da altura, tem medo de que alguém possa fazer alguma coisa, medo do pneu estourar,
medo de qualquer, porque você sabe que a vida tem os limites. E a experiência, a vivência vai agregando para nós a consciência dos limites. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite para uma coisa que tem bagunçado a vida de muita gente. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E esse é o grande X da questão, porque nós não podemos permitir que a liberdade que foi conquistada na cruz para nós nos faça ser libertinos, pessoas que bagunçam com a graça, e aí nós não sabemos lidar com os limites. O cristão pode tudo, mas nem tudo te convém, nem tudo vai te agregar, nem tudo vai te edificar, nem tudo vai te ajudar. Pode se tornar um grande problema e bagunçar, por exemplo, a sua vida sentimental, bagunçar a sua vida financeira, bagunçar o ministério que Deus te deu, bagunçar a sua família, porque não houve a compreensão dos limites. Deus não quer nos limitar para sermos miseráveis, pobres e limitados na nossa vida, mas Deus quer nos ensinar a ter limites para não cairmos na tentação. Fala para o seu irmão assim: é para não cair. Fala para ele: Deus não quer que você caia. Fala para ele. Ei, cair, todo mundo cai. Mas quando você cai, para levantar não é fácil. E há alguns irmãos que estão mais bem providos de saúde, quando cai para levantar é mais difícil ainda. E quando eu faço a metáfora não só do corpo físico, mas pesados nas suas fraquezas, preste atenção na palavra, pesado nas suas fragilidades, quando cai para levantar é uma briga. Por isso nós temos que vigiar com os limites. Tem muita gente aqui que está vivendo uma vida bagunçada, porque está andando no limite do limite. E a hora que você estourar o limite, uma desgraça acontece. Você peca, você perde a bênção, você perde a linha, você sai do propósito de Deus. Então, vamos entender isso. Olha só as orientações e esses exemplos à luz da palavra do texto de Samuel, no capítulo 11. Nós vemos Davi, infelizmente, ultrapassando dos limites e gerando uma tremenda bagunça na sua vida e na vida da sua família. Olha só alguns exemplos à luz do que Davi viveu. Eu quero que você anote e acompanhe comigo. Vem essa bagunça da sua vida toda vez, primeiro, que você ultrapassa os limites da humildade. Que você ultrapassa os limites da humildade. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, diz: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais, e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi era homem de guerra, famoso por suas vitórias. Sua presença na batalha encorajava o seu exército e aterrorizava o inimigo. Davi estava em todas as batalhas, mas agora que era rei, que sabia que tinha um exército poderoso, quando retorna de uma batalha que tinha uma estrondosa vitória, ele se dá o direito de permanecer no palácio, enquanto o seu exército vai à guerra. Como Davi, aprendemos que vivemos todos os dias a um passo da queda. Fala para o seu irmão assim: nunca se esqueça, um passo e você cai. Como Davi, podemos sim viver e vivemos a um passo da queda. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 16, verso 18 assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Também aprendemos com Davi que a autoconfiança em excesso pode enfraquecer os limites. Salmo 34, verso 14 diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Salmo 34, verso 14.
toda vez que nos sentimos confiantes em nossos próprios recursos, ou estamos dispostos a nos premiar por nossas merecidas conquistas, sem a devida humildade e reconhecimento de nossa dependência de Deus, estamos em perigo. Cuidado com a autoconfiança, com a queda, cuidado com o problema da humildade. Outra realidade de Davi, quando nós queremos e precisamos vencer a bagunça que foi gerada, nós lidamos com isso aqui, ó, quando nós ultrapassamos os limites do bom senso. 2 Samuel 11, versos 2 e 3. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. O texto menciona que numa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Ele não apenas estava ausente à guerra, mas estava deitado, inativo. Fala comigo, inativo. A Bíblia não menciona nenhuma razão especial para que ele não estivesse na guerra, ou para que estivesse deitado à tarde, mas essa atitude nos alerta para o fato de que tanto a derrota como a vitória contra o pecado são forjadas em nossa mente. 2 Samuel, capítulo 2, verso 3 diz: e mandou alguém procurar saber quem era. O rei, o poderoso Davi, bagunça a sua vida por ter dado espaço à sua imaginação inclinada para a carne. Devemos compreender que somos herdeiros do pecado, temos uma inclinação natural para tudo que provoca bagunça, desordem interior. Davi deixou o bom senso ir embora, a imaginação ir longe, e ele ficou ao limite da sua queda. E ele, como era poderoso, estava no seu bom momento. E eu sempre fico preocupado com os bons momentos. De fato, os maus momentos têm a tendência de nos aproximar de Deus, e os bons momentos de nos deixar muito confortáveis. Observa, eu sempre falo isso na igreja, as pessoas estão muito, muito ruins, com raras exceções, existem raras exceções, elas começam a clamar a Deus, desesperadamente: Senhor, tem misericórdia de mim, ora por mim, Senhor, me ajuda, alguém me socorre, não, eu preciso orar. Algumas exceções não fazem isso, mas na grande maioria, as pessoas entram em crise. Para no hospital, vai para uma cama no hospital, um problema de saúde, sangue de Jesus, Senhor, tem misericórdia. O desespero e o clamor por Deus aumenta de uma hora para outra. É uma intimidade com Deus que, meu Deus do céu. Você quer ver alguém orar para valer com todo o coração? Vai no hospital. Ai, meu Deus, tem misericórdia, eu não quero morrer, eu não quero morrer. É o limite, chegou o limite entre a vida e a morte. É um clamor desesperado. E quando nós perdemos esse bom senso, nós começamos a bagunçar a nossa vida, porque eu estou no bom momento, então eu oro menos, eu busco menos, tem dinheiro na minha conta, não, estou conseguindo viver, arrudo em paz, estou com saúde, então eu fico no bom senso, o meu exército é poderoso, como Davi, não, eu não preciso ir para a guerra mais, ou seja, eu não preciso mais ir para a igreja, eu preciso orar, eu preciso lutar, não, o meu exército é poderoso, eles fazem, e você vai fazer o quê? Nada, não, eu quero ficar em casa, tranquilo, inativo. Ei, Deus não te chamou para ficar inativo, Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para você ficar vivendo de imaginação, Deus nos chamou para pôr as mãos em ação e os pés em atitude. Diga amém. E aí Davi estava deitado, enquanto o seu exército estava na guerra, e ele tranquilo em casa, no seu palácio. E Deus nunca chamou Davi para ficar deitado, parado ou inerte às batalhas. Ele perde o bom senso e ele começa a inclinar seus pensamentos para a carne. Cuidado, porque isso pode ser um grande início que você está rompendo com os limites e começando uma grande bagunça na sua vida. Você bagunça a sua vida toda vez que ultrapassa também
os limites da razão. 2 Samuel capítulo 11, verso 4 e 5 diz: Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza, de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Meu Deus. Olha o que o Davi arrumou para sua cabeça. Olha o que a sua ociosidade, a sua razão, a sua autoanálise, o seu orgulho, sua vaidade, falta de humildade fez com ele. Ele já tinha sua família, ele já tinha o seu palácio, ele já tinha o seu reinado. Deus deu para ele autoridade, Deus deu para ele um ministério, Deus deu para ele confiança, Deus deu para ele um chamado, Deus deu para ele riquezas, Deus deu para ele uma notoriedade que nenhum outro rei tinha. Venceu gigantes, ele fez coisas que ninguém tinha feito, e agora montou um exército poderoso no Senhor. E ele olha para uma mulher e deseja ela, e por ser rei manda chamá-la. E ela já tinha marido, ela tinha uma vida, mas ele perdeu a razão, o senso da sua razão. Ele achou que ele estava na sua razão, mas não estava na razão, e ele começa a bagunçar a vida dele todinha. Muito cuidado com as suas atitudes. A atração do pecado diminui a nossa capacidade de reflexão e análise, ou seja, de pensar. Quando nós ficamos muito vidrados ao pecado, às coisas da carne, nós não pensamos muito. Ei, homens que estão aqui, todos os homens sem exceção, se você se deparar com uma mulher na sua frente, nua, a sua capacidade de pensar vai a zero. Por isso que a palavra fala assim, fuja da aparência do mal. Tentação, não fica procurando resistir tentação. A Bíblia fala resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tentação é perna para quem te quer. Estou fora. Assim foi com José, e assim deveria ter sido com Davi. Fuja, porque o homem já pensa muito pouco. Eu não estou ofendendo você, eu também sou homem. A verdade é que nós homens somos muito racionais. 1 mais 1, 2, pronto, é isso, acabou. A mulher não é bem isso. 1 mais 1 pode ser 2,5, né? 2,75. A mulher já é mais complicada, ela vai analisar coisas que o homem não está vendo. Quando eu estou com a minha esposa em alguns lugares, ela fala para mim assim, abre o olho com isso e com isso. Que isso, amor? Isso é coisa da sua cabeça. Irmão, e quando a mulher fala, passa alguns minutos, alguns dias, alguns meses, até anos. E não é que ela tinha razão. E aí, eu aprendi, quando ela fala, eu falo, tá certo, amor. Eu não tinha visto nada, eu não vi nada até agora. Mas você falou, eu vou ficar esperto. Abre o teu olho com isso e com isso. Ai, mulher, aprenda a respeitar, cada um o seu papel, os seus limites. É importante entender, porque nós, quando estamos inclinados à carne, a nossa capacidade de pensar vai a zero. Infelizmente, poxa, Davi, com tanta habilidade, com tanto entendimento, sabedoria do Senhor, não conseguiu pensar que aquela mulher não era dele, que não era para ele. E ele começou a permitir que uma bagunça fosse gerada, porque não aprendeu o limite dele, o seu lugar. Muita gente está permitindo isso na sua vida, porque está inclinada ao pecado, e está rompendo com os limites, porque você não está conseguindo refletir na palavra de Deus, na verdade que liberta. Não queria dizer, mas vou ter que dizer. Em outras palavras, o pecado tem o poder de emburrecer as pessoas. O pecado, infelizmente, tem o poder de tornar as pessoas burras. Como assim, pastor? Gente, eu já lidei com pessoas que a mulher apanhava do marido todo dia. Já lidei com pessoas em que a mulher batia no marido todo dia. Tem o contrário também. Já lidei com casos também de que o rapaz tinha uma família, filhos lindos, um trabalho que ganhava muito bem, e ele viu uma moça
que era mais feia que a mulher dele. Porque a dele também não é muito bonita, não. No meu consentimento. Já, claro que não ia ficar gritando ao mundo, a sua mulher é feia, não é isso. Mas ele preferiu largar a sua esposa, os seus filhos lindos, o salário alto que ele tinha, para viver com a mulher mais feia que a mulher dele. E o pior, no final de tudo, a mulher que era mais feia que a mulher dele, largou ele também. Aí o bobão ficou sem a esposa, sem os filhos e sem a outra. O pecado tem um poder de tornar as pessoas ignorantes, não pensar. Ei, eu estou falando, não é para te ofender, eu estou falando de um homem chamado Davi, rei. Então não fique triste não, pode se comparar. Ele era rei, um homem muito sábio, mas inclinou o pecado, não pensou. Não pensou, e ele rompeu com um limite gravíssimo da sua vida. A desordem que causamos ao desrespeitar os limites da razão, frequentemente bagunça a vida também, não só nossa, mas de outras pessoas. Pior notícia que Davi podia receber, que ele não pensou, óbvio, né? Ele sabe o que ele tinha feito, ele sabia. Foi o recado que ele recebeu de Batseba: ó, estou grávida. Aí caiu a ficha. O que eu fiz? E eu vou dizer para você, irmão, quando a pessoa vai para errar, vai para que dá tudo errado, é errado mesmo. Porque ele pecou, fez coisa errada, passou, ninguém nem vai ver, ninguém sabe. A mulher ficou grávida. A Bíblia fala que ela estava pós o seu período, ciclo menstrual, está aqui na Bíblia o texto, e ela já estava fértil. É claro que Davi não sabia disso, nem tinha pensado nisso. Mas porque não pensou, inclinação ao pecado nos emburrece. Parece uma pessoa hipnotizada, com as duas mãos e o olhinho rodando, né? Em caminho ao matadouro, em caminho do pecado. Eu estou falando de relacionamento, como à luz da palavra, que é o texto de Davi, mas tem muitas outras coisas, gente. Tem gente que perde a bênção por causa de uma bebida. Não sabe pôr limite na bebida. A Bíblia fala lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Tem brasileiro que podia tomar uma tacinha de vinho assim, faz até bem para a saúde. Tomar uma tacinha, né? Falou, ó, o coração ficou bom agora. Mas ele toma uma tacinha, uma taçona, uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, toma 10. Daqui a pouco ele está doido. Doido. E ainda bate no peito e fala: eu sou crente. Aleluia. Deus está comigo. Jesus é bom. Começa a difamar, envergonhar todo mundo. Eu tento vergonha. Rapaz, não fala que você é crente não. Não fala que você é de Jesus não. Fala qualquer coisa. Sei lá, que você pertence à religião tal. Você pratica yoga, sei lá. Não sei, cara. Mas não fala que você é cristão não, pelo amor de Deus. Sabe, ele não sabe pôr limite para nada. Tem músicas seculares que são lindas, são poesias. Ele está ouvindo uma canção de amor, uma letra, uma poesia, até que foi escrita por um poeta, uma pessoa que sabe escrever sobre o amor. De repente está ouvindo um pagodinho, um funkão, não sei o que tem, é só baixaria, é pornografia e tal. Poxa vida, você não sabe separar o que é uma melodia linda, uma letra que inspira, que fala da vida, que fala das coisas de Deus, e até mesmo do amor, na sua pureza, de uma coisa que não edifica em nada. Pastor, quer me ensinar agora o que eu tenho que ouvir? Não é isso não, mas você sabe o que você quer. Paulo disse: tudo me é lícito. Mas se te convém, ouve. Se não te convém, não ouça. Põe os limites. O problema é que a gente não tem limite. Tem gente que lia: poxa, pastor, eu achei uma música bonita, cara. Não é cristã não, mas é bonita essa música. Poxa, legal. Só que o cara ouve no carro, na casa, no celular, na igreja. Ele vem para o culto. Então não tem limite. Ele vai demais. Ele não sabe admirar e falar: pronto, legal. Deixa. De lado. Bonito isso, interessante. Deixa. Não, ele vai desfrutar, ele vai comer daquilo, ele vai se alimentar daquilo. Aí depois vem orar.
Ah, eu não estou conseguindo orar. Aí depois você vai jejuar, aí eu não consigo jejuar. Aí depois eu vou ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Vai ter guerra, Davi, vamos para a guerra. Ah, eu não estou com vontade de ir para a guerra hoje, gente, vai para a guerra vocês. Aí eu não queria pecar, e eu acabo pecando. Porque tudo começa lá no nosso pensamento e muito sutil. Você também bagunça a sua vida toda vez que ultrapassa os limites da integridade. Segundo Samuel 11, versos 6 e 8. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Olha só. Envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa, Urias. Saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Toda tentativa de organização, escute isso, que não considera a verdadeira causa da desordem, provoca ainda mais bagunça. Davi quis tampar com a peneira. Ele mandou chamar o marido da mulher, que ele possuiu, voltar da guerra, deitar com ela com um simples plano ignorante. Ele vai se deitar com ela, e aí ele vai achar que o filho é dela, o filho é dele, e eu estou livre. Só que o homem não quis ir para casa. Porque ele achou um absurdo os companheiros dele estarem na guerra e ele em casa. Que resposta para o rei, né? Ó rei, o senhor está em casa, o senhor é o rei, mas desculpa, mas eu não consigo ficar em casa com meus companheiros na guerra. Eu não vou para casa. Ele tentou resolver sem consertar. Ei, irmão, não tem como você arrumar os limites da bagunça que entrou na sua vida sem consertar o pecado, o erro. Ah, está tudo certo, vamos dar um jeitinho aqui, passou. Não, senhor. Tem que voltar lá onde caiu. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você errou? É onde você conserta. Então ele perdeu a integridade. Ele mandou chamar o homem, o marido dela, para tentar bolar um plano de safar do seu erro, mas não deu certo. A tentativa de gerenciar a vida sem arrumar a bagunça sempre fracassa. Davi tentou contornar a crise trazendo Urias para casa, mas a integridade do soldado impediu que os planos do rei prosperassem. E você bagunça a sua vida toda vez que ultrapassa os limites do caráter. 2 Samuel 11, versos 14 e 16 diz: de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: põe Urias na linha de frente, olha só, e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Ele bolou um plano para matar o marido da mulher que ele possuiu. Provérbios 14, verso 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. O contexto fala muito, o texto é muito longo, não dá para avançarmos tanto, mas a Bíblia fala que Deus levanta os seus profetas para nos ajudar a consertar e colocar os limites de volta. 2 Samuel 12, verso 13 diz que então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha, a Bíblia fala que ele premeditou o pecado, mandou matar o marido da mulher, ele se afundou numa bagunça, gente, sem limite. Presta atenção para vocês entenderem. Ele tinha que ir para a guerra, ele não foi, rompeu o primeiro limite. Ele tinha que estar acordado, trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, já que ele não foi para a guerra, estava deitado, dormindo fora de hora. Ele levanta fora de hora e ele olha, vai na janela e ele vê uma mulher tomando banho. E aí, ao invés de ele falar, misericórdia, que isso? E sair da janela, ele ficou, nossa, mas até que ela é bonita. E começou a admirar e alimentar no coração um pensamento. E ele falou: eu sou o rei. Se eu quiser ela, eu posso mandar chamar. Manda chamar aquela mulher. Quem é essa mulher? Não interessa quem ela é, eu quero ela. Ele rompeu o limite. Ele foi chamando abismo atrás de abismos. Agora, ele se deita com ela, arruma um filho com ela.
Aí ele no desespero manda chamar o marido dela. O homem não quer se deitar porque o cara é leal, o cara é fiel. E aí, não contente, ele quer se livrar do problema, ele manda colocar o marido e a mulher na linha de frente da guerra. Outro limite. Deslealdade, falta de caráter. E o cara acaba morrendo. Ele mata o cara sem ir para a guerra. Morre. E ele começa a bagunçar a vida. Gente, tudo isso ele começa num dia, no seu pensamento. Se deita, depois vão se passando os dias, as coisas foram só piorando. Tem muita gente que está nessa realidade, porque não quer acertar o limite, então ele vive na bagunça. Fala para o seu irmão assim, ó, a sua vida só vai ser arrumada quando você aprender a pôr limite. Jovens que estão aqui, se alguém falar assim para você, e aí, vamos, você tem que falar na cara da pessoa, não. E não repita para mim isso, que eu estou saindo. Vira as costas, fecha a porta, some, não fica muito tempo. Se você falar mais uma vez não, na terceira você fala assim. Você não consegue falar mais. Foge. Saiba o seu limite. Se tem uma festa, tem um lugar, um ambiente que você sabe que ali você não vai aguentar, você vai ser fraco, não vá. Reconheça os seus limites. Se você sabe que para você andar com o Senhor, você tem que estar na igreja buscando bastante. Busque, crucifique a sua carne, sacrifique o seu tempo. Mas prefira isso do que andar no pecado. Natã apontou para ele o seu pecado e mostrou para ele, você rompeu com todos os limites da sua vida. E ajudou ele a acertar. Deus perdoou? Sim. Mas quem planta, vento colhe. Deus perdoou, mas as consequências, gente, foi tanta bagunça na vida de Davi, na sua família, e desse casamento confuso, complicado. Deus é tão bom, misericordioso, que consegue transformar todo o mal causado por Davi em bem. Depois que ele se arrependeu, nasceu Salomão, que vai suceder o seu trono. A resposta de Davi aparece no Salmo 51. Muitos teólogos até afirmam que esse salmo foi escrito após o arrependimento de Davi. Só tem um caminho, gente, para a gente viver uma nova vida e arrumar a bagunça que nós causamos por falta de limites. Preste atenção, muita coisa que você passa na sua vida hoje, você sabe que foi porque você não pôs limite. Você brincou com coisa séria. Muita coisa que você sofre, você colhe até hoje, porque você não soube dizer não. Dizer, ó, aqui, filho, é o limite. Não dá. Você brincou com coisas na vida que não tem volta. Deus nos dá a chance de arrepender. E o caminho é esse. Fala comigo, o caminho é o arrependimento. Para você arrumar a falta de limites, primeiro, restabeleça a sua conexão com Deus através do arrependimento. Salmos 51, verso 1 e 2 diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu coração, do meu pecado. Cada vez mais informadas e menos convictas, as pessoas tornam-se arrogantes e repetem com orgulho a expressão, não me arrependo de nada. Alguém já ouviu isso? Fulano, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Eu não me arrependo de nada. Hipócrita, orgulhoso, orgulhosa, é isso que você é. Porque toda pessoa diante do Senhor se arrepende muito. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos são pecadores. Todos nós, sem exceção. Então nós arrependemos sim. Hoje mesmo, talvez pela manhã, você falou um monte de besteira, murmurou, falou um monte de coisa que não devia. Você falou, meu Deus, eu vou tomar Santa Ceia, tem misericórdia da minha vida, perdoa meus pecados. Falei que eu não queria falar. Arrependimento é o caminho para pôr a vida em ordem, gente. Segundo, conte com a ajuda de Deus nos processos de restauração. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Está lá no Salmo 51, versos 6 e 7. Outro salmo que nós conhecemos muito e cantamos. Sonda-me, ó Deus,
e conhece meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. É preciso contar com Deus, porque só Ele pode restaurar um vaso quebrado, só Ele pode levantar alguém que caiu, alguém que rompeu os limites. Terceiro, para arrumar a falta de limites, desenvolva uma vida equilibrada na palavra de Deus. Salmo 51, verso 10 diz: cria em mim um coração puro, a Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. 2 Timóteo 1, 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você caiu, se você rompeu com os limites, não é hora de ficar se mutilando. Você viu no Fantástico, passou um lugar, um país, uma religião, uma seita, em que as pessoas ficavam se mutilando, e tinha uns ganchos na cinta, arrancava pedaços, porque eles achavam que ali eles estavam se redimindo. Não adianta, você pode arrancar pedaços do seu corpo, se o seu coração não estiver arrependido, não adianta nada, você vai continuar pecando. Escuta aqui que eu vou falar. Tem gente que está na cadeia, está preso, porque cometeu um crime. E infelizmente, se você vai lá falar com ele, eu também não estou dizendo que está certo o governo, nada disso, porque infelizmente o sistema carcerário não recupera ninguém. Mas você vai na cadeia, não digo todos, mas grande parte deles estão assim, viu? Você se arrepende do que você fez? Não. Como assim não? Não. Você faria de novo? Faria. E quando eu sair daqui, vou fazer. Não adianta ficar preso se o coração não estiver arrependido, se não houver equilíbrio na palavra, decisão de romper com o pecado. Para arrumar a falta de limites, valorize a presença de Deus e o Espírito Santo em suas decisões. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, verso 11. Efésios 1:13 diz: quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, valorize a presença de Deus antes de você bagunçar a vida, para você arrumar a vida, para você não entrar no romper os limites. Valorize as coisas de Deus. Será que vale a pena eu pecar? Vale a pena eu sair da presença do Senhor? Não. O que eu tenho dentro de mim é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante do que a igreja, a religião, o prédio. A presença de Deus não pode sair de mim. O salmista disse: não retires de mim o teu Santo Espírito. Valorize a presença de Deus. Para você arrumar a falta de limites, testemunhe a mudança que Deus fez em você e continuará fazendo. O Salmo 51 termina praticamente no versos 13 e 15 em diante, vai terminar dizendo: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. 1 Pedro 3, versos 15, a parte B diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É muito importante nós aprendemos a lidar com os limites. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Fala comigo: espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos 51, verso 17. Você já ultrapassou os seus próprios limites? Alguém aqui já ultrapassou o limite? Quem já ultrapassou? Levanta a mão aí. Eu já. Alguém comigo também? Em muitas áreas, e muitas, não foram poucas, Senhor, Tu sabes. Meu Deus do céu. E o duro que você sabe, a hora que você ultrapassa, você fala: meu Deus, eu ultrapassei um limite. Eu quero orar com você.